Fala, nação colorada! Após o Inter vencer o Criciúma por 2-0, o Colorado pega o Fluminense na rodada pelo Campeonato Brasileiro. A mídia do Centro projetou o confronto. Veja a seguir, mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então já te inscreve e deixa o like. Vamos lá, vamos começar a falar desse Internacional, nessa briga de G4, nesse ótimo momento, o melhor da temporada, né, Berton? Quem diria, né? Eu acho que é o melhor do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Inter tá com uma invencibilidade de 12 partidas, aliás, 13 partidas, pode chegar à 14ª contra o Fluminense sem derrota. O Inter nunca teve uma sequência tão grande, quer dizer, teve com o próprio Mano Menezes em 2020. E é engraçado que o Inter pode bater essa marca contra o Mano Menezes, contra o Botafogo. Mas está muito bem, crescer em individualidades dentro do time. O Roger conseguiu achar o sistema de jogo. E o Inter está aí, né? Postulando, hoje é o 5º colocado, mas a gente estava conversando aqui. Não é impossível a gente pensar em G4, em G3, quem sabe, para o Inter, se continuar com essa campanha, esse bom aproveitamento. E eu acho que uma Libertadores, o Inter está praticamente garantido, mesmo com tudo que aconteceu em Porto Alegre. A gente sempre relembra o que aconteceu em Porto Alegre, né, Berton? Mas fora isso, ao longo da temporada também, lá no início, esse Inter foi oscilando ainda muito com o Kudê, né? E o que era de projeto, lembra, a gente conversou no início do ano aqui, recebemos o presidente do Inter para um bate-papo do que eram os objetivos. Já em algum momento aquilo parecia escapar também do Inter, né? E aí acho que essa vaga de Libertadores acaba vindo para fechar melhor esse ano. O Inter é eliminado para o Juventude antes da enchente. O Inter empata com o Real Tomayapo pela Sul-Americana antes da enchente. E essa é uma avaliação que o Inter precisa fazer para 2025. O Inter termina lá em 2021, se eu não me engano, com o Mano, muito bem, também só com o Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores, e se achou ali que o Inter não precisava de muita coisa para conquistar algo mais no próximo ano. Não deu certo. O Mano fracassou nessa temporada, veio o Kudê. O Inter, de novo, tem uma arrancada, patina, mas termina o ano muito bem. Se achou mais uma vez que não precisava de muita coisa no próximo ano. Não deu certo. E agora essa avaliação Inter precisa ser feita também. O Inter patinou nas Copas, está terminando bem o ano. Mas para não acontecer o que aconteceu nos últimos 2 anos, fazer essa avaliação principalmente de grupo para entrar em 2025 ganhando pelo menos um título, né? O Campeonato Gaúcho. Se o Inter perder o Campeonato Gaúcho pro Grêmio, o Grêmio iguala a maior marca do Inter da história, que é um octacampeonato consecutivo. Então o Campeonato Gaúcho ano que vem vale muito. O Inter tem que fazer essa avaliação para não repetir o erro de anos anteriores. Tá vendo? Vocês falavam dos estaduais. Olha aí, para os grandes vem num peso e vem numa pressão também. Antes da gente até discutir, o Berton lembra bem, né? O Inter vai enfrentar o ex-treinador, Mano Menezes, agora à frente do Fluminense. O Fluminense nessa luta contra rebaixamento. Uma diferença também ali de lutas dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. E para a gente seguir no nosso papo e falar desse confronto dessa sexta-feira, vou chamar também o Cícero Melo, que traz as informações do Fluminense para a gente. Fala, seu Cícero, um beijo para você. Olá, fã de esportes. O Fluminense encerrou esta manhã, no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, a sua preparação para o jogo contra o Internacional de Porto Alegre. O time está, nesse momento, viajando para a capital gaúcha. O jogo contra o Internacional é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Fluminense ocupa a 14ª colocação no campeonato, em 32 jogos, com 37 pontos ganhos. Já o Internacional, o adversário, está muito bem no campeonato, em 5º lugar, com 56 pontos ganhos. Sendo que o Internacional está invicto aí a 13 jogos, é a maior sequência em campeonatos brasileiros e igualou a marca do próprio técnico do Fluminense atual, o Mano Menezes, em 2022. No primeiro turno, no dia 4 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã, na estreia do técnico Mano Menezes, substituindo a Fernando Diniz no Fluminense, houve um empate em 1-1. O Fluminense vem de 2 jogos sem vencer, um empate e uma derrota. Derrota para o Vitória, lá em Salvador, no estádio Barradão, por 2-1, e no último jogo, empate com o Grêmio no Maracanã, por 2-2. O técnico Mano Menezes vai ter muitos desfalques para este jogo contra o Internacional. Total de 8, sendo 6 por suspensão e 5 são titulares. O goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos
o meia Paulo Henrique Ganso e os atacantes John Arias e Cauã Elias, além do Felipe Melo, zagueiro, que vai cumprir suspensão pela expulsão no último jogo contra o Grêmio, quando ele nem estava em campo. No banco de reservas mesmo, por reclamação, acabou expulso. Além de 2 jogadores que estão lesionados. O zagueiro Ignacio, com dores no joelho, operado, nem viaja para Porto Alegre. E o Kevin Serna, atacante colombiano, está na fase de transição, se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. No lugar do Fábio, deve jogar o goleiro Vitor Eudes, que foi do Cruzeiro. Ele só atuou 4 vezes no Fluminense nesta temporada de 2024. Todas no Campeonato Carioca. Vai estrear, então, no Campeonato Brasileiro. E um detalhe interessante, o Fluminense já jogou 10 vezes nesse Campeonato Brasileiro sem a presença do seu atacante colombiano, o John Arias, e ainda não conseguiu vencer sem ele. Em 10 jogos foram 3 empates, 7 derrotas e apenas 10% de aproveitamento. Valeu, Cícero Melo com as informações do Fluminense, esse Inter e Flu amanhã, 7 da noite no Beira-Rio. E, amigos, um Fluminense que, além de brigando na parte de baixo da tabela, vem muito desfalcado, né? De peças importantes, é Arias, é Ganso, é Fábio. A gente também tem que ver como é que esse time se comporta, porque no último jogo ainda teve aquela situação de Mano e Marcelo, a saída do Marcelo, enfim, contra o Grêmio, inclusive, a sequência do Fluminense contra os gaúchos. Que parada, hein, pro Fluminense. A sequência do Inter versus a do Fluminense, com o Inter jogando em casa. Com essa ambição toda, né? Só de melhorar é para ver onde vai chegar. Mas é possível, sim. Libertadores da América, ok. Até uma vaga direta, já seria maravilhoso. A gente acabou de falar aqui do calendário de 2025, né, Glaucio? Então, uma vaga direta nunca foi tão importante. Claro, se quem puder tiver que jogar uma fase prévia, tá tudo lindo, né? Melhor poder jogar essa fase de Libertadores. Agora, com esse calendário maluco que a gente vai ter em 2025, quem tiver diretamente classificado para Libertadores, tá ótimo. E é uma situação preocupante para o Fluminense. O Fluminense tem 37 pontos, 32 jogos, vai para o 33º e ainda tem uma competição nesse fundo de tabela aqui que é enorme. Então, preocupa para o Flu. Acho que vai ser um jogo intenso, maluco, cara, porque o Inter vem com tudo e o Fluminense não dá para ficar parado. Né? Quem é de Porto Alegre, dona, sabe que o Inter, há um tempo atrás, quando jogava contra times de baixo da tabela e desfalcados, o torcedor já olhava e dizia assim, pronto, o Inter vai perder o jogo, é hoje que vai. Mas esse Inter do Roger tem sido diferente. Tá quebrando até isso. Tá quebrando até isso. O jogo contra o Criciúma ganhou, teve outros jogos no Beira-Rio contra times teoricamente mais fracos, ganhou, né? O Juventude foi um deles que passou por lá, então o Roger tá quebrando até a mística. Sim. Assim, e o cenário é muito positivo pro Inter, né? Jogando dentro de casa, 13 jogos de invencibilidade. Um time que hoje está em nível de rendimento na primeira prateleira do país. É impressionante como o Roger conseguiu, né, achar um padrão, um time que está jogando e tem um retorno aí do Alan Patrick conduzindo esse meio campo contra um Fluminense extremamente desfalcado, né? A lista que o Berton traz aqui pra gente não são jogadores comuns do Fluminense, são os melhores jogadores do time, né? Arias, Fábio, Thiago Santos, que se encaixou bem na zaga. O Cauã Elias, que é um jogador que fez gols importantíssimos. O Ganso, que é o condutor desse meio campo. Então, assim, fica difícil até o torcedor tricolor se apegar a uma possibilidade de vitória, jogando fora de casa contra o Inter, que está, de fato, sobrando e é o líder do retorno. Então, assim, que trabalho do Roger. Aliás, que ano especial do Roger Machado, né? Tudo que ele fez no Juventude e tudo que ele está fazendo agora no Inter. Esses próximos jogos do Inter que a gente está vendo na tela, é fundamental entender isso, né? Tem o Flu em casa, o Vasco fora, o Red Bull Bragantino em casa, que tem uma equipe também que está em queda livre. Flamengo fora, o Flamengo é o 4º colocado hoje. Hoje, claro que todos esses jogos aqui, até o Flamengo, são 3 partidas. Mas olhando para a tabela hoje, o Flamengo é a próxima meta do Internacional, que é atingir o G4, eu tenho que tirar alguém de lá. E o Flamengo está com 58 pontos, o Internacional com 56. Então o Flamengo está no radar, ele pode passar o Flamengo, e pode ser talvez que seja nesse jogo, porque o Flamengo já jogou com
a sua equipe, que não é a titular, e já conquistou 3 pontos nessa rodada aqui, né? Então já é um peso considerável. O tropeço do Flamengo não veio diante da... Empatou com o Inter recentemente, com o time alternativo também. E ele tem a disputa de de Copa do Brasil, que depois da Copa do Brasil, aí é Brasileirão, né, buscando o máximo, a melhor colocação possível. Talvez a gente tenha um confronto direto aí para decidir uma dessas vagas já no finalzinho do Campeonato Brasileiro, porque... Vale premiação, né, Calçade? O pessoal pode dizer, não, mas o G5 vai virar, o G4 vai virar G5, então a vaga está praticamente assegurada. Mas a premiação, ela é diferente. Isso é legal o jogador saber, né? Olha, gente, quanto melhor a classificação, mais grana entra, e é uma grana considerável, você não pode abrir mão no futebol brasileiro. Ainda mais para um clube que teve prejuízo também com tudo que aconteceu tudo que no Rio Grande do aconteceu. Sul, né, em Não, Porto Alegre. o que o Inter está fazendo em 2024, com tudo que aconteceu É uma das grandes histórias fora do campo, futebol brasileiro. assim, qualquer classificação nas primeiras colocações, ela é multiplicada, o valor dela é multiplicado, é preciso entender isso. É um ato heróico chegar na ponta do campeonato depois de tudo que aconteceu, jogando várias partidas sempre fora de casa, como mandante ou como visitante, longe da sua casa, e o impacto que isso gera na equipe também, porque a gente está falando de jogadores, suas famílias, né? Não é só o jogador, não é maquininha, ele é ser humano. Então, e viram tudo o que aconteceu, muitos estiveram na linha de frente de salvamento das pessoas, né? A gente viu o Rocher, jogadores que participaram. Algo que a gente usa para explicar a situação do Grêmio, acho que serve também para enaltecer a situação do Internacional nesse momento.